Matéria do Critique News aqui, ó. Vamos lá. Lula supera 1 milhão de espectadores no Flow. Galera aí, soltem aí no chat, aí nos comentários, vocês assistiram o episódio do Lula no Flow? Vocês assistiram também o Bolsonaro? Que já tinha vindo, né? Então, os presidenciáveis, e bateu o recorde que era já do Bolsonaro, né? Pô, ele recorde mundial, aliás, né? Foi o podcast mais assistido simultaneamente. De novo, independente aqui se é Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, queria dar os parabéns ao Flow, que atingiu uma marca mundial, hein? O Brasil hoje tem a marca de mais pessoas assistindo simultaneamente um podcast através aí do YouTube. Acho que isso mostra a força. Os 2 presidenciáveis vieram participar de um programa desse, então a força que tem essa nova onda de podcast, como a gente está saindo do modelo tradicional da TV e invadindo de fato a internet, invadindo de fato aí novos canais. Olha que legal. Muito legal isso. Né? Você assistiu? Eu não assisti, mas acho que o que mostra o alcance disso é porque eu recebi de muitos lugares, inclusive de grupo de família. Eu tô falando das minhas tias, né, que não acessam muito a internet, mas elas estavam acessando o podcast e aí elas até falaram que algumas não conseguiram ver a parte do debate, né? Uhum. Então elas pediram pra gente enviar os links quando, né, os presidenciáveis aí forem nos podcasts. Para que elas acompanhem. Eu vejo uma baita vantagem porque, além de eles começarem a prestar atenção e investirem o tempo, porque um candidato no final de corrida desse tem pouco tempo, né? Sim. Deveria de ter mais, mas tem pouco tempo para ir em todos os canais. E ele investiu um tempo para vir, é um modelo diferente. Sim. Uma coisa, já de novo, não estou dizendo nem se é melhor ou pior para a direita, para a esquerda, para o Bolsonaro, para o Lula. Mas é um modelo onde a pessoa fica sentada lá pelo menos 1 hora. Que pena que não ficou mais. Todo mundo que eu falei falou, pô, eu esperava ter um tempo maior. Mas é diferente de um debate. Você consegue discutir mais ideias, você consegue ouvir melhor o que pensa e o que fala. Porque uma conversa de 1, 2, 3 horas ali é muito diferente de 5 minutos, 10 minutos de resposta com tréplica na frente da televisão. Sim, eu acho que democratiza também essa comunicação e esse acesso à política, né? Então, você tem aí modelos para todos os públicos. Então, tem gente que assiste mais canal aberto, gosta do modelo de debate na televisão, e aí você começa também a se comunicar mais com esse público jovem, né? Você começa a trazer esse tema de política, eu acho que para essas gerações. Eu acho interessante que o formato, né, já é consolidado. Acho que o Flow que bom, né? Parabéns pra galera, né, dos estúdios aqui. Igor Jean, que esteve ali na frente falando com 2 presidenciáveis. Gente. Não é simples, galera. Não é simples, é um preparo. Tem uma turma grande. Então prepara, um abraço pra galera da produção ali, Borga também, né? Tem assessor pra caramba. Mano. A rua fecha a rua. Os vizinhos nos amam. Aqui nas regiões. Né? Nos amam ali, mas assim, é um trabalho enorme. Mas eu entendo que a linguagem, ela é mais acessível. Diferente daquela coisa envelopada mais democrática da TV. Né? Exatamente. O Igor, pô, mesmo estilo dele, né? Uhum. Sempre despojado, fala numa linguagem mais leve, que todo mundo entende, mais acessível. Então, acho que essa leitura também não é só a política entrando nos podcasts, mas todos os assuntos. Exato. A gente tenta se policiar. Às vezes a gente fica mesmo no Critique, às vezes traz um convidado e o assunto, principalmente com o tal Diegão, né? A gente vai, às vezes, naquela linha, né? Que a gente sabe que é um pouco mais específica, mas porque a gente sabe que a nossa audiência está no trabalho. E a cultura aqui no Critique, às vezes, de procurar um pouco mais, pesquisar. Mas quando a gente está falando de um presidenciável, vai governar, a gente... Acho que a linha... Eu gostei muito do Igor, minha leitura ali, também. De ser leve, aberta, as perguntas, né? Cutucou onde precisava cutucar. Pena que não deu mais tempo ali, não ficou tanto tempo, né, Lula? Né? Acho que eles ainda precisam aprender o formato. Um podcast desse tipo é algo para mais de 1 hora, sem dúvida alguma. Convida a galera a se envolver mais na política. Ainda sinto que, olhando o chat, né? O chat, aquela... Boa. Não dá para parar ali, né? Mas às vezes é parar e ver realmente o que tá... Quais são as propostas na mesa, o que você tem ouvido. Não ficar só em cima disso, porque, como bom brasileiro, de algumas décadas... Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que se faz e o que se observa. Então,
tomem cuidado, votem com consciência aí também. Exato. Deixa eu ver se até seu aventador já tá aqui no números, chat. Né? Olha só, hein? 1.100.000 pessoas. Eu acho que esse é um marco, mostra que o podcast... Para quem falava, podcast tá passando a modinha, já morreu. Mais uma vez, deixa claro que só tá começando e trouxe um marco violento, histórico e mundial pro Brasil. Você vai torcer aí na Copa pro Brasil, ser campeão mundial, ó. A gente acabou de ser campeão mundial de pessoas simultâneas numa live na maior plataforma de streaming mundial. Eu não sei se você tem noção do que significa muita isso. Coisa. Quebrou a internet ontem. Quebrou a internet. É isso que a gente brinca, né? Quebrou a internet. Muito legal. Todo mundo... E é interessante isso, né? Porque isso, de certa forma, vai mexer nas mídias. Sem dúvida alguma. Isso mexe na cota de patrocínio. Isso dá atenção para as empresas que não olham para o podcast. Isso abre um mercado. E justissimamente aconteceu isso em quem foi pioneiro e abriu essas portas para esse mercado aqui no Brasil. Muito legal, né? Eu gostei também. Achei que só tende a melhorar e chutar pro gol. Galera, então, assim, vocês que estão no coletivo dos Estúdios Flow, assistem outros programas também, o apoio de vocês, os comentários também, a gente depende muito desse feedback. Pô, eu gosto quando vocês fazem, por exemplo, o Critique News. Vocês gostam do Critique News? Quando a gente comenta notícia, aí, galera. Fala, pô, esse daí que tô com saudade... Quando vocês contavam aqueles causos no Extra, no Critique Extra, a gente faz também. Um convidado, muita gente indica convidado. A gente não consegue atender todo mundo porque tem uma questão de agenda, ou nossa, ou dos convidados que vocês indicam. Alguns mandam uns convidados internacionais, aí fica mais difícil ainda de trazer, mas a gente tenta, tá? É muita coisa, a gente tenta pegar uma linha. Mas se vocês têm algum problema particular que a gente pode talvez resolver... Trazendo um convidado que vai elucidar a galera, esse é o nosso propósito. A gente não... Critique não é para ser um flow. Exato. E a cada programa tem sua característica aqui nos estúdios. Né? Quando o Critique traz um político, a gente já fez isso várias vezes, eu gosto muito de explorar o lado do que interessa ao nosso público, que está trabalhando. Eu quero saber o que a gente pode entender do trabalho. Essa é normalmente a minha linha. Em outros programas da casa, vocês vão ver outra forma. Então, às vezes, é o mesmo convidado vai ter um espectro diferente em um outro podcast. E é claro, já experiente que estou em podcast, diferente de 1 ano e meio atrás, tem aquele convidado que não interessa o podcast que ele vai falar sempre a mesma coisa. Como chama isso? O Kit Media Training. Kit Media Training. Olha só, essa eu tô aprendendo. Já sabe a historinha decorada. É isso aí. Ah, é? Já sabe a história. Vira e mexe a gente encontra por aí, né, Mariana? Fala aí. Tem. A gente encontra. Olha só, vou começar a prestar atenção podcast, nisso. Em qualquer local. Qualquer local, evento. Subiu no palco, ele tá falando a mesma coisa. Você tromba na rua, vamos tomar um café na padaria, tudo. E aí, me conta um pouco aí, é a mesma? Não sai daquilo, né? É interessante. Galera, enredo treinado. Observem, se vocês já identificaram um desses aí, eles vão em vários podcasts, inclusive, hein? Media Train, o cara do Media Train, ele é craque. Gente, eu nunca tinha me dado conta disso. E se você pergunta uma coisa assim, fica até meio... Ele volta. De um jeito ele volta. Dá um jeito de voltar. Exatamente, não sai. Então fiquem espertos aí que a gente pega. Por isso que eu gosto também, eu prezo muito espontaneidade. E você ter a flexibilidade de trabalhar vários assuntos. Tem assuntos que a gente não tem domínio. Ok, você vai até um ponto e fala, a partir daqui eu não sei, não é minha área, não entendo, ou realmente eu não tenho como opinar. Mas quando fica sempre dentro daquele enlatado, putz, é ruim demais, né? Um ser humano não é só aquilo de conteúdo. Você tem uma vivência, você tem uma história, você tem uma coisa. Como que você traz isso? Eu acho que o podcast tem revolucionado um pouco nisso. A gente conhece um pouco mais as pessoas. Quantos que não vieram em podcast porque você tem digamos, já uma presença maior na internet. Uhum. E aí, quanto mais vai falando, quanto mais o tempo vai passando, aí você percebe, puta, aquela pessoa não é bem assim, né? Não é meio frustrante? A historinha tava muito media training, muito contadinha. Tem uns que vão fazendo, olha só que interessante o fenômeno, tem uns que vão fazendo, aí vão aparecendo, aí entra pra política. Não tem? Um outro interesse. Eu já vi. Total. Ih, também. Não é? Total. Você conhece, né? Só uma escadinha. Você conhece, né? Tô anotando aqui todos os tipos, agora eu vou assistir podcast pensando nisso. Parar. Não, sem dúvida alguma, é o instrumento onde eu mais conheci as pessoas. Porque é muito tempo falando, não dá pra você ter uma historinha fechada aqui. Ela vai aparecer, não tem jeito. Não dá. Galera às vezes fica com saudade quando eu fico revoltos aí com as coisas que a gente lê. Né? Mas eu tenho tomado florais de bar, galera, e aí eu não consigo me revoltar com tanta notícia.